Boa tarde, povo de Deus. A graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Estamos aqui com mais um culto, que é o pastor Edmilson que está falando com vocês, sendo direcionado, vai ser direcionado diretamente para com Deus, para realmente fazer as vontades do meu Pai que está no céu. E se colocar diante dele também, nesse exato momento. Estamos dando uma ajeitadinha aqui final, para ficar tudo ok para o culto também, né, gente? Porque realmente a gente tem que deixar tudo de acordo aqui, para ver se aparece um pouco o rosto aqui. Não sei se está como estás aí, mas bora lá. A direção é só dele, né? Bora. Então estamos aí com mais uma live ao vivo para todos. Vim desfrutar do reino dos céus. Ontem a gente falou o versículo 15, né? A gente vai continuar seguindo adiante, tá? Que a direção é sempre de Deus, e a direção a gente vai passando a palavra, as tradições, das anciões, que já foi falado aqui ontem. Isso mesmo. Bora lá. A próxima palavra, entendimento vem de Deus. Bora. A gente vai ler hoje o capítulo 15, do versículo 21 de Mateus. A continuação de ontem. Deus me dá a nova direção, tem que seguir. Irei seguir. Mas quanto não, a gente vai lendo sempre a próxima, para que a gente até mesmo tenha um entendimento da Bíblia por completo, né? Porque às vezes a gente lê um versículo aqui, outro ali, a gente... Só Jesus. E partindo Jesus dali, então, primeiramente vamos orar a Deus, porque o entendimento é dele, né? Senhor, peço permissão para entrar na tua santa e poderosa presença, Senhor. Venha me direcionar diante dos seus servos, Senhor, dos necessitados da casa de Israel, das ovelhas perdidas e de todos os que assistir essa palavra, Senhor. Que essas palavras não venham de mim, ó Senhor Jesus, mas que venham de Ti, para a Tua honra e poderosa glória. Em nome de Deus que é Pai, Deus que é Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que não venha de mim nada, mas sim tudo dele. Bora lá, 21. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercâneas, clamou dizendo, Senhor, daquelas secrâneas no caso, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você viu como ela chamou ele? Que engraçado. Ela chamou Senhor, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim, eu tenha compaixão. Ela falou filho de Davi, né? Então a gente já dá para saber como se ela era serva ou não. Porque o servo chamava ele de Jesus, filho de Deus. Ela falou Senhor, filho de Davi. Tá ruim a imagem, gente, mas só pela misericórdia. Eu não estou conseguindo me ver. Vocês estão conseguindo aí, mas a palavra vai chegar. O importante não é aparecer. Glória. Então fala, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então ela já dava para ver que não conhecia quem era Jesus. E Jesus ele pega e fala assim, peraí, essa não me conhece, então não é minha serva. Só pode ser servo de Deus, do Senhor Jesus, quem ele conhece e conhece ele. Porque ele fala assim, eu falo, e ela, a minha ovelha, me reconhece. E por ela sou conhecido. Então, como ela falava que ele era filho de Davi, ela não conhecia que ele era filho de Deus. Então, se ela não conhecia que ele era filho de Deus, então ela não era serva, né, de Jesus. Mas a gente vai entender um pouco mais da história para saber se eu não estou falando coisas demais. Bora. Tem misericórdia de mim. Filha, a minha filha está miseravelmente endemoniada.
É isso que ela fala. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Jesus não falou nada, não respondeu. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-te-a, que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, ela mesmo assim veio desesperada, gritando atrás dele, gritando. Será que Jesus, agora me diz uma coisa, será que Jesus ia virar as costas para um servo? Quando ele fala assim, nenhum há de se perder das minhas ovelhas. Aí já tem uma lógica. Então ele não viraria se ela fosse serva, as costas para ele, certo? Certo. Deixa eu dar só uma conferida aqui, gente, para não dar. Então ela não viraria, ele não viraria as costas para ela se ela não fosse serva. Então se a gente se opor como servo, a gente não. Jesus não vira as costas para a gente, mas ela não era. E talvez não pensava em se converter, mas queria um milagre. Ela queria que o filho de Davi, que não, o filho de Davi não pode fazer nada por ela, que virou as costas até para ela. Filho de Davi libertasse os demônios que a filha dela estava. Porém, ele não falou nada com ela. Jesus, teve algum momento que Jesus falou e chegou, olhou assim, falou e virou as costas para a pessoa que pediu um milagre? Talvez para ela. Aí ele pegou, virou as costas para ela e ela ainda saiu gritando desesperadamente por ele. Falando, Senhor, vem, não vem! Gritando. E os discípulos falaram, despeça que ela vem aí, ó. Gritando que nem... como se fosse uma pessoa fora de si. Ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Daí o que Jesus responde para ela? Você nem é serva, nem é ovelha perdida da casa de Israel. Então a gente pode colocar que como se fosse um joio. Essa pessoa que estava vindo correndo atrás desse milagre. Porque se ela não é uma serva, porque não reconheceu, e ele virou as costas para ela. E se ela também não é uma ovelha perdida, porque ovelha perdida são aquelas que são de Cristo, mas porém vai se colocar um dia diante dos caminhos do Senhor. Então ela era um joio, vamos colocar. Que Jesus já sabia que ela nunca ia aceitar ele, mas queria dele. Uau! E ela reconhece isso. Porque às vezes a pessoa não quer Jesus, mas quer o que ele tem para dar. Isso se chama interesse. Então tem pessoas assim. Tem pessoas que não vão ser salvas, a gente sabe que não tem, que não vai ser salvo. Tem pessoas que não vai ser salvo? Com certeza tem. Quem vai ser salvo? Quem negar o mundo e se colocar diante de Cristo, reconhecer que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. A gente já sabemos disso também. Tanto que ele fala, de um lado vai ter o bode, do outro as ovelhas. As ovelhas é a salva, os bodes são os que foram para a maldição eterna. Mas quem se colocar como bode para ir atrás desse milagre, só, Jesus, eu só quero de Jesus só o milagre. Eu não quero Jesus, eu não quero seguir os caminhos de Jesus, eu quero só o milagre. Eu tenho um câncer, eu quero só ser curada do câncer, eu não quero Jesus. Eu quero mais o quê? Dinheiro. Eu quero ser rica. Eu vou lá para conquistar a prosperidade de Deus. Então eu não quero Jesus. Eu quero ter o meu carrão. Então eu quero só o meu carrão. Eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus. Eu quero só o meu carro. A mulher chegou nele e falou, Jesus não, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu quero que o Senhor liberte a minha filha. Mas eu não quero você. Eu não quero você. Ele já falou isso? Não.
mas ele já sabia. Aquele som dos corações. E o que ele fez? Virou as costas, deu para ela e foi andando. Mas não só isso. Ele fala para ela que foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então quer dizer que ela não era a ovelha perdida da casa de Israel. Então ela nunca ia se sujeitar ou nunca ia sujeitar a Jesus. Então ela poderia. Então vamos colocar ela como um dos bodes, porque Jesus não vira as costas para as ovelhas, mas para o bode vira. Então ela era um daqueles bodes que vai ser julgado. Glória a Deus. Então Jesus falou isso para ela. Aí, bora lá. Então chegou ela, adorou, se posicionou primeiramente da forma certa. Ela foi, pediu, e depois ela pegou e chegou a ela, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela fez o quê? Adorou. Aí ela chamou ele de filho de Davi, e ele não pôde fazer nada, virou as costas para ela. Mas quando ela adorou, você adora a quem? A Deus. A um Deus. E ele era, sim, Deus. 100% Deus, 100% homem. Então, ele era Deus. Então, ela adorou, se humilhou diante dele. Como todos nós temos que fazer, porque ele é Deus. E aí, o que aconteceu? Aí, a gente vai colocar o restante da história aqui. Socorre-me, Senhor. Aí já mudou. Ele não era filho de Davi, mas ele era Deus. Então tá aí. Se ele, filho de Davi, virou as costas, como Deus, falou assim, já que o filho de Davi me virou as costas, eu vou recorrer ao Deus. E recorreu ele a Deus. E bora lá ver. Ele, porém, respondeu, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar-lo aos cachorrinhos. Jesus falou isso para essa mulher. Ela foi lá, pediu. Ela pediu o quê? Um pão? Não, ela pediu porque a filha dela fosse liberta. Mas o milagre é o pão. O pão de quem? Dos filhos. O milagre é o pão dos filhos. É para os filhos. Não é para os filhos? Pão. Ô, glória! É para os filhos. E ele fala para ela, o pão são dos filhos, não são dos cachorrinhos. Glória a Deus. Ele falou isso para ela. E aí o que eu tenho para... o que o Senhor Jesus tem para te falar nesse dia de hoje? Os filhos são aqueles que se posicionam. Quem são os filhos? Os filhos são aqueles que não precisam de um milagre, que não precisa de um dinheiro, que não precisa de um carrão, que não precisa da loucura, que não precisa de família, de mulher, para colocar Jesus na sua vida, não. Se você não tem nada hoje, você tem que correr atrás de quem é dono de tudo. E primeiramente, Ele tem que estar na sua vida. Jesus é esse. É Jesus. Então Jesus tem que estar na sua vida para poder você ter direito do pão. Porque o pão é para os filhos. Coisas maiores virão, coisas melhores virão, mas virão para os filhos. Filhos desviados, se posiciona. Filhos que estão, mas não estão da maneira certa, mas se posiciona, mas são para os filhos. Não são para os cachorros. Cachorrinhos são aqueles que vão atrás de Jesus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero carro, eu quero riqueza, eu quero luxo. Mas você quer Jesus? Você quer ser filho? É o que ele te pergunta hoje. Você tem um milagre, você precisa de um milagre. Você precisa disso, você precisa daquilo, mas você não precisa de Jesus na sua vida? Você precisa de Jesus. Então, não seja um cachorrinho.
só vai atrás de Jesus pedir milagre, só vai atrás de Jesus querendo cura, querendo isso, querendo aquilo, por que você não vai atrás do reino dos céus? Por que você não chega a Jesus? Até hoje eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor Jesus. Eu só quis a melhora da minha vida aqui na terra. Hoje eu quero o reino dos céus. Eu quero ser direcionado pelo Senhor. Eu quero ser transbordado pela tua santa e poderosa presença. Eu quero ter esse nome, ser chamado de filho. Porque eu preciso ser chamado de filho. E Jesus chega, vamos continuar. E ela disse, ela sabia que não era filha dele. Ela sabia que não era ovelha. Ela já sabia disso. Ela não queria seguir. Bora lá. Ela disse, sim, Senhor. Tá vendo? Ela confirma que ela era. Ela confirma que ela não era um dos filhos. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Migalhas. E respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé. Isto feito para contigo como te desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Quer dizer, ela falou que não era serva, sabia. Ela também falou que não era uma dos filhos e nem ovelha perdida. Porque Jesus já tinha falado isso. Mas mesmo assim ela tinha fé e se realizou na vida dela da forma que ela pediu, porque ela queria pelo menos comer a migalha de tudo isso que Jesus estava fazendo no meio daquela multidão, daquele povo. Ela queria aquela migalha, aquela situação, ela queria da migalha. E se posicionou e teve. Mas só quem é filho de Deus que o milagre acontece. Aí está a resposta. Será? Hoje, você ouvindo essa palavra, eu já tive um milagre na minha vida. Jesus, Ele me quer, Ele quer isso de mim. Eu sou filha dele, eu sou aquilo outro. Já aconteceu um milagre comigo, então eu sou de Jesus. Será que só porque aconteceu um milagre na sua vida quer dizer que você é de Jesus? Porque aconteceu na vida dessa moça também e ele falou que ela não era nem ovelha perdida. Ele colocou aqui nessa. Será que você é mesmo? Ou você vai ter que se posicionar para ser? Então você não pode deixar para amanhã. Você tem que fazer hoje. Se posiciona como servo. Se posiciona como serva. Porque só deles são o direito do pão. O pão da vida. Só eles têm o direito de Jesus. E das coisas maravilhosas que Jesus pode proporcionar na vida de cada um deles, de cada um de nós. Mas Jesus, ele tem que olhar para você e falar assim, eu não quero ver em você querer milagres. Eu quero que você me queira primeiro. Milagres são coisa para os cachorrinhos. Agora, o reino do céu, o pão que desce do céu, é para os servos. São para os servos de Deus. Os servos do Senhor. E Jesus coloca para todos nós nesse dia de hoje. Nos direciona, nos mostra, nos faz capaz de entender essa palavra. Por intermédio do Espírito Santo, que se a gente continuar agindo desse jeito,
a gente vai ser cachorrinho pro resto da vida. Às vezes a gente vê lugares lotados de pessoas. Uma pessoa, um servo de Deus abençoado vai lá e vamos ter milagres aqui hoje. Ixi, lota. Atrás de milagre. Ah, eu vou na igreja hoje naquele pastor. Por quê? Porque lá foi curado um amigo meu do câncer, eu tô com câncer, eu quero ser curado. Eu vou lá naquela igreja do outro pastor, porque lá foi curado uma pessoa que tem AIDS e eu tenho. Eu vou naquela igreja lá, naquele de outro pastor, que lá Deus abençoou e ela comprou os carros dela. Eu vou em outro lugar que realmente deu dinheiro, fartura, casa, tudo. Então eu vou naquela igreja lá hoje, porque eu estou recebendo uma bênção, um milagre. Não, eu vou naquela igreja lá hoje, sabe o que agrada o coração do Senhor Jesus? Eu vou naquela igreja lá hoje, porque eu olho para a minha vida e não vejo Jesus na minha vida. Eu não tenho mansidão, eu sou uma pessoa bocuda, sou maldizo das pessoas, minto, prostituo, bebo, uso droga, faço, acontece. Então eu não vou para ser liberto, eu vou para encontrar Jesus, para ter o encontro com Jesus. Eu vou naquele lugar para me ter um encontro com Jesus. Eu não quero ter encontro com o pastor, eu não quero ter encontro com o eu quero ter encontro com Jesus. Porque eu sei que se eu tiver um encontro com ele, eu vou passar a ser servo. E vou servir ele. Primeiro eu sirvo ele. Eu vou ser servo, eu vou servindo. E quando ele achar que deve dar para mim o pão que desceu do céu, aí eu arrebato o pão que é do céu para mim. Qual que é o pão que é do céu? Bênçãos, milagres, maravilhas. Mas primeiro eu tenho que ter Jesus. Porque se você for atrás dele, de Jesus de verdade, só por um milagre, ele vai virar as costas para você. O Jesus, não é pastor, não é igreja, Jesus. Se você for atrás de Jesus só pelo milagre, ele vira as costas para você. Ele pode até, por muito você se humilhar, te dar da migalha da mesa. Mas, como servo, como salvação, em reino dos céus, tem muita pessoa comendo migalha aí. Tem muita pessoa vivendo atrás de um milagre. Mas muitas pessoas deixando de ir atrás do dono dos milagres. Será que é mais fácil você ir atrás do milagre ou do dono deles? Será que é mais fácil você ir atrás de quem? Do filho do Zé Carpinteiro? Ou do Senhor Jesus, dono de adoração? Ela se posicionou e falou para ele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Do carpinteiro não, do Davi, do rei. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Jesus, aí ela se posiciona novamente e fala: Senhor, socorre-me. Daí já chama ele de Senhor, daí a figura já começa, não muda, mas começa a mudar. Porque ela já chamou ele de Senhor. Jesus, filho de Davi, Jesus, Senhor, que é filho de Deus. Então, qual é a situação direcionada a você nesse dia de hoje? Para de ir atrás de milagres. Vai atrás do autor deles. Tira da sua cabecinha que você precisa de um milagre, que você precisa disso, daquilo. Não, coloca aqui que você precisa de Jesus. Gente, é simples. Se você chega, vamos colocar, se você vai numa padaria comprar pão, você tem uns 10 reais, vamos colocar uns 10 reais.
Você pode comprar até aqueles 10 reais de pães e você vai ter o pão naquele dia, certo? Certo. Agora me diz uma coisa. E se você for o dono da padaria? Será que você não vai ter pão todos os dias, mesmo sem ter aqueles 10 reais? Você entendeu a moral da história? Não é mais fácil você ter uma padaria e ser dono da padaria e poder desfrutar do pão quando você quiser, do que você só ter os 10 reais e comprar o pão só de vez em quando? Será que o dia que você não tiver os 10 reais, você vai ter o pão? Mas se você tiver a padaria, você não vai ter o pão? É mais ou menos isso que Jesus fala para você. Se você quiser Jesus de vez em quando, será que você vai ter ele? Mas se você quiser Jesus para sua vida toda, você, quando precisar, ele não vai te ajudar? Ele não vai estar direcionando a sua vida? Ele não vai te abençoar? Ele não vai fazer a diferença na sua vida? Ele não vai te livrar dos maus caminhos? Ele não vai tirar pessoas que querem acabar com você? Ele não vai fazer milagres e maravilhas? Ele não vai te levar para o reino dos céus? Então, o porquê você anda correndo atrás do pão ainda com 10 reais? Se você pode ter a padaria inteira. Então, não vai atrás de Jesus por causa de milagre, por causa de um pão. Mas vai atrás de Jesus por causa que você quer a padaria. Você quer que ele te dá, o que você quer que ele te dá é algo maior do que os seus pensamentinhos pequenos quer nesse momento. Por mais que a dificuldade que você tenha nesse momento seja muita, o que Jesus tem para te dar é muito maior desse pequenino problema que você tem agora. É muito maior. Você vai atrás de um pão. Jesus tem uma padaria para te dar. Daí às vezes você chega para Jesus, Senhor Jesus, eu quero um pão. Ô Senhor Jesus, eu quero um pão. E Jesus fala assim, poxa, eu queria dar uma padaria para ela, mas a fé dela é tão pequenininha que ela só veio atrás de um pão, do milagrinho, do pãozinho. Será que realmente, se você não pedisse a padaria para o Senhor Jesus, Ele não te daria? Então você ficava ausente do pão. Então agora me diz uma coisa. Como que pode a gente ser tão pequeno em nossos pensamentos? A mulher naquele momento pediu um milagre. Mas ele tinha o autor de todos os milagres. Falou, ó, eu não quero você não, Jesus, tá bom? Mas eu quero o que você tem para dar. Gente, simples. Hoje, o que está acontecendo é muito disso, gente. As pessoas esquecem de Jesus, do Criador da gente. Esquece que Ele é o autor e consumidor de todos os nossos milagres, de todas as nossas bênçãos, da direção, da salvação, de tudo isso. Ele pode tudo Ele pode. Só que é mais fácil correr atrás de Jesus para obter alguma coisa e não para se entregar. E por intermédio dessa situação, todos nós padecemos. Jesus, ele está cansado de ouvir você falar assim, eu quero o Senhor, eu quero. E você, quando você vai se colocar e falar, Senhor Jesus, hoje eu sou seu servo. Hoje eu posso estar à disposição para que o Senhor fazer o que quiser de mim. Ah, mas hoje eu quero ir para aquele lugar. Não. Para onde o Senhor quer que eu vá, Senhor Jesus? Para onde? Para onde o Senhor quer, Senhor Jesus, que eu vá? Então, é muito fácil pedir, mas servir não é. Porque o povo não quer servir, só quer pedir. Será que esse é o sentido das coisas? Às vezes a gente deixa nossa fé muito pequena. Muito pequena. Homens
de pouca fé. Jesus tem um reino do céu para dar para a gente. E a gente vive correndo atrás de milagres. Jesus tem todos os milagres do mundo, mas a gente vive correndo de um só. Ah, mas você está falando isso porque não é você que está com esse câncer. Ou você com esse problema, ou você com isso, ou você com aquilo. Problemas todos nós temos. Todos nós precisamos dos milagres do Senhor Jesus. Mas só o que se posiciona, que recebe na hora certa. Até mesmo sem pedir, sabia? Até mesmo sem pedir, o Senhor Jesus abençoa a gente. Por quê? Porque a gente quer? Não. Porque a gente se posiciona para ser servo. É isso que ele está falando para você hoje. Para você receber, até antes de você pedir, porque ele sabe da vontade do seu coração, você tem que se posicionar como servo. Não é ficar correndo atrás de milagre. Correr atrás de Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então parem de correr atrás de milagre. O Senhor Jesus vem aqui para te dizer nesse culto de hoje que Ele é dono dos milagres, dono de todas as coisas da sua vida. Ele está com uma caixa repleta de surpresas para você, para mudar a sua história, para direcionar a sua vida, para mudar o seu rumo, para fazer você algo novo, para te direcionar da forma certa, para te usar de como Ele quiser, e você ser abençoado intermédio disso, fazendo da vontade dEle, andando nos caminhos dEle e ouvindo a voz dEle. Ele tem tudo isso para você? Tem. Mas você tem que parar de correr atrás das migalhas. Deixa de ser um cachorrinho e seja servo dele. Não vive comendo das migalhas do que os outros já comeu. Chega! Come do que o Senhor tem diretamente do reino dos céus para você. Como essa palavra de hoje que está chegando em ti agora. É um pão quentinho, diretamente do reino dos céus, para que você possa se alimentar e ser cheio do Espírito Santo, e ser transbordado do Espírito Santo na sua vida, para que você tome uma atitude, uma direção, de se colocar, de se entregar, de viver o ministério de Cristo. E o quando você vai se posicionar para isso? O quando? Hoje é o dia do basta. Basta de ser eu mesmo. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Jesus. Basta de fazer as minhas vontades. Eu quero fazer as vontades de Jesus. Basta de andar pelos meus caminhos. Eu quero andar os caminhos de Jesus. Basta de tudo isso. Eu já vivi muito tempo querendo andar a minha direção. Eu tropeço, levanto, caio de novo. Tropeço, levanto, caio de novo. Quando que eu vou parar de tropeçar? Quando eu vou tomar um rumo na minha vida? Como? Eu vou ser diferente. Eu estou cansado de ser a mesma pessoa. Eu corro atrás de uma situação, não dá certo. Eu corro atrás de outra, não dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá. Sabe quando vai dar? Quando você tiver Jesus na sua vida de verdade. Quando você se posicionar e falar assim, não, eu quero Jesus. Então tudo há de dar certo, porque Ele faz dar certo. Ele abre porta aonde ninguém abre. E Ele fecha também na onde que ninguém fecha. Ele faz a diferença, porque Ele é Deus. Ele é santo. Então Ele é a nossa diferença. Então chega de viver a sua vida. Vamos viver a vida de Jesus. Se posicionar como servo. Se colocar diante dele da forma que Ele quer que a gente se coloque. Não da nossa forma. A nossa forma não serve para nós. Não somos dignos, não somos nada. A gente somos pequenos. A gente somos nada perto desse Deus tão grande que Ele é.
Então vamos se posicionar diante dos reis, do Senhor dos senhores, do dono da coroa, do rei de Israel, de tudo, do santo do santo. Davi um dia disse: o Senhor vem aí para sentar nesse trono. E ele está sentado à direita do Pai. O rei sentou à direita do Pai, porque ele veio nesse mundo, morreu pelos seus pecados, foi crucificado, nasceu ressuscitou no terceiro dia, se colocou, se posicionou como o rei que ele é, subiu ao reino dos céus e assumiu o seu trono à direita do Pai. Então chega, gente. Chega de ser cachorro. Chega. Chega dos outros pisar em você. Chega dos outros querer limpar a sua cagada. Chega das pessoas precisar te alimentar. Chega disso. Não vive como um cachorrinho. Ai, eu preciso ser alimentado por alguém. Eu preciso que alguém limpe as cagadas que eu fiz aqui. Eu preciso que alguém me dê banho. Eu preciso que alguém me tosa. Chega. Deixa que o Senhor Jesus cuide de vocês. Chega de ser cuidado por homens, de ser orientado por homens, de fazer as vontades dos homens, de ver o que o homem acha de você. Muitas das pessoas chegam e falam: se eu fazer isso, se eu me entregar para Jesus, o que as pessoas vão achar de mim? Será que as pessoas que te põem a comida de comer na sua mesa? Será que as pessoas que te dão a casa, que te dão os seus carros, que te dão o que você necessita, que te dá a sua alegria? Será que as pessoas que fazem isso por você, será que vem das pessoas essas coisas? Então, por que se importar com o que as pessoas acham, se você se posicionar e se colocar e dizer: eu quero ser servo de Deus, do Senhor Jesus? Então chega de andar que nem cachorrinho. Chega, eu não quero saber o que as pessoas acham, não importa. Eu quero saber o que o Senhor Jesus acha da minha vida. Porque eu já vivi muito em direção de pessoa. Eu andei por lugares onde ninguém andou. Eu fui para situações onde ninguém foi. Eu entrei numa roda de círculo, aonde um me orientava, eu rodava e parava no mesmo lugar. No labirinto, que eu rodava e parava no mesmo lugar. Eu rodava e parava no mesmo lugar. Eu estou cansado de rodar e parar na mesma situação. Então eu quero uma história nova, que seja escrita pelo dedo de Deus. Então venha até esse Jesus. Se posicione como servo e faça a diferença na sua vida. Você quer isso para você nesse exato momento? Você quer ser esse servo? Você quer andar nos caminhos de Cristo? Então feche os seus olhos agora, nesse exato momento. Coloque a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor, eis-me aqui diante da sua palavra. Eu estou cansado de ser um cachorrinho manipulado por homens, aonde o homem coloca a coleira e leva eu aonde ele quer. Faz comigo o que quer. Direciona da forma que quer. Ainda tem que limpar as coisas que eu faço. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, Senhor Jesus. Tudo que fiz até hoje, todas as cagadas, todas as coisas erradas, errante que eu fiz. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador a partir de hoje. Quero ser direcionado por ti, Senhor. Eu quero viver a sua palavra, o seu mandamento. Não importa o que eu tenho, se eu estou doente, se eu estou gripado, se eu estou sem meus objetivos, se eu estou destruído. O importante é que eu estou agora querendo a ti. Para ser direcionado pelo Senhor, para onde quer que eu vá, independente de onde que seja. O Senhor me direciona a partir de agora. Eu se coloco diante do Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir de hoje, gente, pessoas, seja nova criatura. Ah, mas eu vou mudar tudo. Não. O trabalhar é de Deus. Se você aceitou Jesus, Jesus falou, você me aceitou? Deixa que o meu trabalhar eu faço. A sua parte você fez de me aceitar. Agora, o restante é comigo, meu céu. Mas continue andando. Continue ouvindo a minha palavra. Continue na leitura da minha palavra. E se você cair, deixa que eu te levanto. E se eu tropeçar, e se eu voltar aos velhos costumes, deixa que eu te levanto. Você, o seu dever é só continuar. É só seguir, é só ser membro, ser direcionado, ser orientado por mim, indo à minha casa, buscando-me, se colocando na palavra de Deus, fazendo a minha vontade. E deixa que eu trabalhe na sua vida. Simples. Quem muda a pessoa não é a pessoa. Quem muda a pessoa é o Senhor. A pessoa só se posiciona diante de Jesus. E Jesus faz a obra na vida dela. Glória a Deus. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra abençoada. Que vem do reino dos céus. Direcionada por Ti. Transbordada pelo Teu Espírito Santo. E que seus anjos visitem essas pessoas que ouvirem essa palavra, Senhor. E testifique em vossos corações cada palavra que foi colocada. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor veio trazer para você nesse dia. Para todos aqueles que ouvirem essa palavra. Para todos aqueles que querem ser direcionados. Essa foi para você. Sem jamais deixar o colocar. Que está próximo ao reino dos céus. E o quanto tempo mais você vai esperar para se posicionar? Quando ele voltar, acabou. Não tem mais tempo. Ou você vai ficar que nem aquele povo que Noé avisou o povo que ia ter o dilúvio. Você vai esperar ele construir a arca, fechar a porta para você querer entrar. Depois que a porta estiver fechada, ninguém entra mais. Aí você pode esquecer. Então é melhor se posicionar antes que a porta se feche. Porque se você não se posicionar antes que a porta te feche, você vai ficar para trás do dilúvio. Glória a Deus. Povo de Deus, essa palavra que o Senhor veio acrescentar em nossas vidas nesse dia de hoje. Pela graça. Domingo, vamos falar agora das coisas da igreja. Domingo vai ter culto, normalmente, como todos os domingos tem, às 9 horas, às 11 horas da manhã. Estaremos aqui falando do amor de Cristo, direcionado por Deus, da forma que Deus quer que a gente faça, e não o que o homem quer que a gente faça. E que o Deus venha falar e ser direcionado diante do Senhor da forma certa. Que o Pai Eterno venha direcionar todas as coisas. Venha fazer da sua santa e poderosa vontade em nossas vidas. E que só Ele pode realmente fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Para quem quiser vir aos cultos, Rua Joana Pedroso, número é de número 4, comprimento B. Depois da Estrada de Taipas, depois da Escola Carlos Borba. Se quiser, venha. Se inscreva também em nosso canal do YouTube. @Igreja Seguidores de Jesus. @Igreja Seguidores de Jesus. Se inscreva, assista o culto e, se possível,
possível for para ajudar esse ministério, dá o like lá para que cresça nosso percentual lá e realmente a palavra chegue em muitas pessoas. Porque cada like, quando a gente se propõe a dar cada like a cada besteira que a gente assiste, e quando é uma coisa séria vindo de Deus, se a gente não fazer isso para que cresça, quando você dá um like numa coisa assim, idiota, você proporciona que muitos assistam aquilo. Imagina quando se você dá um like e lá dá um like numa palavra que está lá na igreja Seguidores de Jesus. Se não vai proporcionar muitas pessoas também assistir mais a palavra de Deus, a direção certa. E se você não orientando aos seus parentes, aí você está acrescentando na vida deles o reino dos céus. Porque foi isso que chegou para você hoje, vai chegar para eles também. Então, ajude essa obra. Essa obra que vem do reino dos céus. Ajude essa obra a crescer. Para que ela seja transbordada do Espírito Santo na vida de muitos que necessitam. E que a gente compartilha do pão de cada dia para todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Povo de Deus. Fiquem na paz do Senhor. A cada vez que você dá uma curtida online, a cada inscrição nos seguidores de Jesus, você não vai só estar se colocando diante daquele canal, e sim diante de Deus. Porque é Deus que direciona aquelas pregações, não é o homem. E cada pessoa que você tiver recomendando e ela se inscrevendo, é almas que você está ajudando a ganhar para o reino dos céus. E sendo direcionada para Deus. Então, ajude a ganhar essas almas, a resgatar essas almas do inferno. Porque elas necessitam da palavra. Necessitam de Deus. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor veio colocar para todos nós esse dia de hoje. Se posicione como servo. Culta, orienta as pessoas e não deixe de estar com nós, ouvindo as palavras que o Senhor tem para falar dia após dia, live após live, culto após culto, direcionado diante do reino dos céus. Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe a sua casa e sua família. E que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, povo de Deus?